Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e essa é uma aula muito importante, pois vamos estudar a introdução à biologia. É uma aula, gente, fundamental, seja lá qual for o teu objetivo. Tirar uma ótima nota no Enem, aprovar no vestibular do teu sonho, estudar durante o teu ensino médio ou até mesmo na tua faculdade. Por quê? Antes de você começar a estudar biologia, você tem que entender o que é a biologia, quais são as áreas dela, o que é um ser vivo, como estudar biologia e diversos outros aspectos importantes que eu vou falar para vocês durante essa aula. Então é muito importante, realmente, é uma aula de abertura, você vai conseguir abrir a sua mente para novas ideias. E aqui a gente começa com aquela velha pergunta: o que é biologia? De uma maneira bem simples, biologia é o estudo da vida. Agora, se a gente for explorar um pouco mais o que estuda, o que é a biologia, nós temos que entender que ela estuda os seres vivos, mas não o ser vivo somente, estou estudando esse ser vivo, estou estudando aquele ser vivo. Não, gente, biologia é uma ciência muito ampla. Estuda desde a origem dos seres vivos até toda a sua evolução, todo o funcionamento de cada um dos seres vivos, a interação entre os seres vivos, seja ela boa, ou seja ela é ruim, como uma parasitose, uma doença. Estuda os seres vivos interagindo com o meio ambiente. Gente, é todos os aspectos, a morfologia, as células, os tecidos, os órgãos. E aí aqui eu vou vou explicar mais ou menos todas as áreas um pouco mais detalhado. Mas de uma maneira geral, então tu pode escrever aí, biologia, claro, estudo dos seres vivos. Mas o que é um ser vivo? E aqui é interessante, porque presta bem atenção. Se eu perguntar para ti agora o que é vida, tu vai conseguir responder? Desafio lançado. E quem conseguir, responde aqui nos comentários o que é vida. Quem conseguir fazer uma resposta aí boa, a gente publica, a gente vai longe. Porque até hoje não existe uma definição, vamos ser redundantes, uma definição definitiva sobre o que é vida. Agora, o que é um ser vivo, aí é outros 500. A gente consegue saber, isso aqui é vivo, isso aqui é não vivo. E algumas são as características que são comuns a todos os seres vivos. Não importa se é uma bactéria ou se é nós, por exemplo. Todos os seres vivos compactuam com essas características. Ou seja, todo ser vivo possui célula. Professor, tem uma exceção, o vírus. Mas o vírus, ele é acelular, mas pela grande maioria dos pesquisadores não consideram um vírus um ser vivo. Por quê? Porque ele não tem célula. Ele não tem maquinaria própria para se reproduzir. Então ele precisa entrar numa outra célula hospedeira, para conseguir se multiplicar, para aí continuar a sua multiplicação, enfim, invadir outras células. Por isso que eu particularmente não considero o vírus como um ser vivo, porque segundo a teoria celular, todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula unicelular. E depois tem os organismos multicelulares ou pluricelulares, que é todos eles que têm mais de uma célula, como nós. Todo ser vivo possui basicamente, principalmente, esses átomos aqui. NCHOPS. N-CHOPS. O que é isso aqui? Nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Grava que isso é importante. Outra coisa, todo ser vivo tem que reproduzir. É óbvio. Se não reproduz, vai deixar de ser vivo na próxima geração. Então ele tem que reproduzir. É uma outra característica. Também, se é ser vivo, tem que ter metabolismo. Metabolismo próprio. Por isso até que a gente fala que o vírus, como não tem célula, não tem metabolismo próprio. Então todo ser vivo, seja uma bactéria, seja nós, possuímos metabolismo. Crescimento. Todo ser vivo cresce. Aí tu fala, mas professor, se todo ser vivo cresce, uma bactéria tem que crescer, daí daqui a pouco ela está desse tamanho? Não, calma. Uma bactéria cresce, mas a nível unicelular. Ela tem que crescer para depois se dividir, fazer a divisão de células e, consequentemente, a sua reprodução. Imagina se uma bactéria não crescesse. Ela ia se dividir, ia ficar metade do tamanho, aí ia se dividir, 25%, ia dividir, daqui a pouco ela some. Então, sim, até organismos unicelulares necessitam crescer, eles crescem. Evolução. Todo ser vivo é plausível de evolução. Evolução é quando você tem descendência com modificação.
E essa evolução ela não se dá muito rapidamente, é ao longo de muitas gerações e a nível de população. Nós temos uma aula especificamente sobre evolução. Muito importante, tem lá na plataforma biolandia.com.br, tem todo o conteúdo de biologia completo para vocês. E evolução é um conteúdo muito importante, porque, gente, para a gente conseguir estudar biologia, tudo só fará sentido quando a gente entender esse conteúdo que é evolução. E é lindo, é fantástico. E para muitas pessoas polêmico, mas é interessante a gente se aprofundar aqui. Todo ser vivo tem reação. Reação ao meio ambiente. Nós mesmo. Pô, tá frio, a gente começa a tremer, o pelinho arrepia aqui. Pô, tem em Curitiba, aqui tava um calorão, agora deu uma amenizada tranquila. Faz o seguinte, faz um teste. Você tá no escuro, tá? Totalmente escuro. Quando você liga a luz, não dá aquela assim no teu olho. Por quê? Porque a tua pupila no escuro, ela tá dilatadona, assim. Por quê? Porque tem que entrar, o mínimo de luz que tem no ambiente tem que entrar para você tentar enxergar. Quando você liga a luz, pô, tá entrando muita luz, te dá essa reação e a tua pupila contrai ou começa a contrair para evitar esse desconforto que é o excesso de luz. Uma planta, veja uma planta, pega na tua casa, deve ter uma plantinha aí. Perceba que essas plantas, normalmente, elas estão com as folhas direcionadas para a janela. Imagina que tem uma janela aqui, e eu sou uma planta. A minha folha vai estar direcionada para a janela. Por quê? Porque é de lá que vem a luz. E ela precisa otimizar a sua fotossíntese. Então, sim, até as plantas têm essa reação. Elas crescem em decorrência de onde estão vindo o raio solar. Então, é um tipo de reação para quê? Para conseguir otimizar a fotossíntese. Movimento, também. Seguindo o exemplo de uma planta, tu vai falar, professor, uma planta não tem movimento? É claro que tem. Esse movimento da planta chama-se fototropismo positivo. Por quê? Porque as folhas elas têm que ter esse melhor posicionamento frente à luz para melhorar a sua fotossíntese. A raiz também é um tipo de movimento, só que é o fototropismo negativo. Porque se tem luz aqui, o que a raiz vai fazer? Vai ao contrário. Claro, ela tem que enterrar para dar sustentação, para fazer absorção de nutrientes para a planta. Ok? Então essas são as principais características que são comuns a todos os seres vivos que a gente tanto estuda. Outra coisa, quais são as áreas da biologia? Isso muito aluno me pede. Até por isso que eu fiz essa aula. Porque quais são as áreas que a gente estuda na biologia? Como eu falei para vocês no início, a biologia é uma ciência muito ampla. Então estuda muitas coisas. E aqui tá o resumão, digamos assim, das grandes áreas. Na Biolândia, na minha plataforma lá, você pega a bioquímica. Ah, bioquímica é uma aula? Não, bioquímica está desmembrada em 9, 10 aulas. Porque na bioquímica, por exemplo, a gente está estudando lá, é muito relacionado à química, tá aí o nome, bioquímica. É toda a parte química que importa muito para os seres vivos. Então, olha só, aqui a gente estuda proteína, lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais, a água, tudo dentro de bioquímica. É uma das primeiras matérias na biologia. Antes de bioquímica ainda a gente estuda a origem da vida na Terra, que é um dos assuntos mais interessantes que tem. Citologia é o estudo da célula. Célula eucariótica e procariótica, célula animal, célula vegetal. Aí a gente estuda as organelas, a função de cada uma das organelas. Tudo aqui, divisão, mitose, meiose, está tudo dentro de citologia. Citologia genética poderia ser considerado um sub-ramo de citologia, mas na parte genética a gente foca dentro ali do núcleo. Cromossomo, o DNA, como é que é a constituição de um DNA e tudo mais. Metabolismo celular, aqui, gente, esse módulo, quando a gente está estudando metabolismo celular dentro da biologia, é o terror da gurizada, porque é aqui que a gente estuda, por exemplo, a respiração celular, a quimiossíntese, a fermentação, tudo em metabolismo. Eu gosto, mas é bem chatinho porque é muito abstrato. Histologia, estudo dos tecidos, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo. Cada um desses tecidos se subdivide em outros tecidos, subdivisões de tecidos. Reprodução e desenvolvimento. A gente estuda a reprodução de todos os seres vivos. Por exemplo, como é que uma bactéria reproduz? Como é que nós reproduzimos? Aí tem reprodução sexuada, reprodução assexuada, qual é a vantagem de uma, qual é a vantagem de outra, e assim vai. Aqui a gente também vai estudar a reprodução humana, né? Como é que se dá os órgãos genitais masculino, feminino, como é que se dá a reprodução, a fecundação, tudo mais. Bom, ocorreu a fecundação, aí a gente estuda embriologia, que é o desenvolvimento do embrião. Bom,
veja nós aqui, nossa espécie. Espermatozoide, óvulo, fecundação. A partir dali, essa única célula começa a se dividir. Essas divisões sucessivas que é a embriologia, o desenvolvimento do embrião. É um assunto também que a gurizada acha um terror, mas é muito interessante quando a gente entende. A única coisa chata da embriologia é que tem muito nome, nomes bem chatinhos inclusive. Só que depois que você entende, você fala, professor, tá lindo, isso aqui é charmoso, é até bonito. Sistemática e classificação. Sistemática é, você é biólogo, cientista, descobre uma espécie. Você tem que classificar essa espécie, colocá-la no mesmo patamar assim, de outras semelhantes. Por exemplo, tem lá, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembra aquilo lá? Tudo está aqui, sistemática e classificação. Então você pega uma espécie, descobriu nova espécie. Você tem que classificar essa espécie e colocar ela organizada. É a mesma analogia de ir para um supermercado. Se tu vai para um supermercado e quer comprar uma bebida, você vai no corredor de bebidas. Aí tem vários tipos de bebida, mas é organização. Isso é importantíssimo para a ciência. Porque se não houvesse a classificação dos seres vivos, imagina, tem mais de 1 milhão de espécies descritas. Imagina se nós fosse tudo desorganizado. Ou se não tivesse uma linguagem universal. Nós aqui no Brasil descobrimos uma espécie, vou colocar aqui. Aí os caras lá na China, por exemplo, descobrem a mesma espécie, ou acham a mesma espécie, e eles colocam em outro lugar. Aí a comunidade científica fica totalmente perdida. Extremamente importante aqui. Microbiologia. Nós estudamos os micro-organismos. Aqui a gente vai estudar bactérias. Aqui a gente vai estudar os protozoários. Vamos estudar os vírus aqui, muito embora não sejam considerados seres vivos. A gente estuda os vírus, é chamada virologia. Tudo dentro de microbiologia. Tem muita gente que gosta aqui. Uma das coisas mais importantes, se você vai fazer o Enem, é focar em doenças, saúde pública, que é o que mais gostam de cobrar. Aí tem micologia. Ah, estou estudando mico, um macaquinho. Não, micologia são fungos, é o estudo dos fungos. Ok? Então aqui também tem fungos unicelulares e tem fungos multicelulares. Muito interessante o estudo dos fungos. Botânica. Botânica é o terror da gurizada, mas também, botânica você vai estudar os grupos principais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Estudamos fisiologia das plantas, histologia das plantas, evolução das plantas, morfologia ou anatomia. É bem interessante. Por que a gurizada tanto não gosta de planta, mas gosta de fisiologia humana, por exemplo? Porque fisiologia é nossa, entendeu? Então a gente entende muito mais fácil. Quando a gente começa a trabalhar com plantas, vocês vão ver que os nomes são totalmente diferentes. E aí que pega. Mas quando a gente estuda bem direitinho, passo a passo, vocês passam a gostar das plantas, vocês saem bem louco na rua. Ah, isso aqui é uma pteridófita. Olha pra lá, gimnosperma. Olha pra outra, angiosperma. Ah, ali, ó, ali tem uma briófita. Entendeu? É bem interessante quando a gente começa a se entender, a entender a botânica, a gente começa a virar bem louco, cientistas botânicos loucos pela rua. Zoologia, zoo é animal, logia, estudo dos animais. Nós estudamos desde os poríferos, depois vai quiridário, platelminto, nematelminto, até os cordados. Então estudamos todos os animais numa sequência bem interessante, uma sequência lógica. Fisiologia. Fisiologia é o estudo do funcionamento dos nossos sistemas. Não só dos nossos, a gente fala de fisiologia também animal, não só nós como animais, mas a gente estuda a fisiologia de todos os grupos animais, mas aqui a gente foca na fisiologia humana. E na zoologia a gente já está explicando os animais e falando da fisiologia deles. É muito, gente, fisiologia é uma das matérias mais interessantes. E para você estudar fisiologia, que é o funcionamento, aqui antes a gente estuda também a anatomia. Estudamos os órgãos, já estudamos tecidos, histologia, estudamos os órgãos aqui dentro, estudamos os sistemas, então tem que saber anatomia, quais são os órgãos que ali estão, e depois, quando a gente ensina a fisiologia, por exemplo, sistema digestório, é formado por vários órgãos, cada um tem uma função específica, importantíssima, e começa tudo a fazer sentido. Quando tu está estudando fisiologia, tu entende, por que quando eu como muito sal faz mal? Por que, poxa, quando eu fico enjoado eu venho a vomitar? O que é pressão alta, pressão baixa? Por que quando eu ando de avião meu ouvido parece entupido? Tudo isso, meu ouvido parece... tá certo. Tudo dentro de fisiologia. É uma das coisas mais interessantes, tá? Porque a gente realmente tem explicações para as coisas que acontecem no nosso corpo e isso é fantástico. Genética, outro terror da gurizada. Aqui, só em genética a gente deve ter umas 13, 14 aulas, porque a gente estuda desde a introdução da genética, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, aí todas as variações. É um conteúdo bem difícil em alguns aspectos, em algumas aulas, mas como eu disse, se você se organiza, se você vai estudar genética, pegar desde o primeiro,
bem organizadinho, fazendo as suas anotações, não tem erro. Genética é muito importante. Evolução, como eu falei para vocês no início, na biologia você só vai compreender em si a biologia quando você entender a evolução. E é um mecanismo que eu admito, não é fácil. Vou ler assim um parágrafo, em 10 minutinhos vou entender toda a evolução. Não, é um processo de internalização que leva tempo para você entender. E aí você vai ver, quando começou a entender, você vai ter muita confusão. Porque você confunde o uso e desuso de lamarquismo, que é uma matéria dentro da evolução, faz parte da história. Mas quando a gente entende a seleção natural, aí as coisas começam a fazer sentido. Porque aqui você tem que entender também a parte da citologia genética. Você vai entender o que é uma mutação, onde ocorre a mutação. E aí, na evolução, tudo faz sentido. Fala, caraca! E aí tudo começa a encaixar. Muito lindo. Ecologia. Vocês vão ver que ecologia, tu tá vendo que é na ordem que eu tô falando, desde o pequenininho até o grandioso. A ecologia, a gente estuda os seres vivos interagindo entre eles e o ambiente. Então, relações ecológicas. Lembra que a gente estuda isso aí? Ecologia, a gente estuda sucessão ecológica. O que é um ecossistema? O que é uma comunidade? Tudo isso relacionado à ecologia. Um dos conteúdos que mais caem no Enem é a ecologia dentro da biologia. E a biotecnologia é você pegar a tecnologia com seres vivos e aplicar. Aí tem várias aplicações de biotecnologia, um assunto bem moderno, inclusive, que até inclusive tem a chamada edição gênica. Hoje é possível, a partir da técnica CRISPR, você editar os genes dentro do teu corpo para que eles façam, ou melhor, para que eles corrijam algum defeito. Tem um gene lá numa pessoa que está defeituoso. Eles vão lá, editam, tiram o gene defeituoso, substituem pelo não defeituoso e aí recupera. É claro que esse ainda está em estudo, mas estamos muito próximos disso acontecer. Aproveitando, pessoal, isso tudo aqui são os módulos. Dentro de cada um desses módulos tem todas as subdivisões das aulas. E aí eu já te faço convite, se você ainda não conhece meu trabalho online, é www.biolandia.com.br. Lá eu tenho todo o conteúdo de biologia, e não só as aulas, porque, as aulas são importantes, claro que sim, são fundamentais. Mas você que vai fazer Enem, que vai fazer vestibular, precisa ter organização com apostilas, com simulados, com listas de exercícios, exercícios aprofundados. E o que é mais interessante na Biolândia, nós temos mais de 1000 exercícios. Por que tanto exercício assim? Não, você faz o quanto achar necessário para estar 100%. Aí você chegou naquele exercício e fala, não sei a resposta. Clica lá, vê a resposta, tá lá a resposta. A maioria dos exercícios tem resposta em vídeo, o que é muito importante, porque daí você não entendeu com a resposta escrita, tá lá a mãozinha do professor Samuel respondendo para vocês. E aí vem a pergunta, como estudar biologia? Gente, biologia, como vocês podem ver, é algo muito amplo. A gente estuda da origem da vida, dos organismos primordiais ali, dos organismos unicelulares, até o mais complexo, ecologia, biotecnologia. Então passa por tudo. E aí como é que você vai conseguir aprender biologia de uma maneira eficiente? Primeiro, você tem que entender que todos esses conteúdos estão relacionados. Por mais que pareça que não, eles estão relacionados. E aí eu vou até botar para vocês aqui, só um pouquinho. Tudo na biologia é relacionado, tudo, tá? Tudo. Esse é o pressuposto para você conseguir estudar. E aí quando você for estudar, você tem que se lembrar daquela sequência. Começa como átomo, tá? Do átomo, a união dos átomos formam as moléculas, tá? A união de moléculas formam aí sim a célula. A gente pode botar organela aqui no meio, mas vamos já botar como célula. Até porque não é toda a célula que tem organela. As células se unem para formar os tecidos. Os tecidos se unem e formam os órgãos. Eu estou experimentando para dar espaço aqui, gente. Os órgãos por si só, coração, fígado, pulmão, intestino, eles se juntam e formam os sistemas. Os sistemas se unem para formar um organismo. Lembrando que existem organismos com uma única célula. Aí daqui para baixo eles não fazem parte de todos esses. Até organismo, somos nós, né, que temos organismos. Somos um organismo multicelular. Organismos, a partir daqui entra ecologia. Um conjunto de organismos vivendo no mesmo local, na mesma época,
e de mesma espécie formam uma população. Várias populações no mesmo lugar, na mesma época, formam uma comunidade. Tá tudo torto, mas eu tô falando rápido. E a comunidade mais a parte física do ambiente, temperatura, pluviosidade, relevo, pressão, tudo isso forma aí sim um ecossistema. E por fim, o conjunto de todos os ecossistemas, biosfera. Não sei se vocês estão vendo aí. Biosfera. Deixa eu ver. Tá, né? Aqui, bem espremidinho. Então isso aqui, pessoal, tudo torto, não tem problema, é só para você se ligar. Então o átomo, a gente estuda muito na química. A biologia, a gente começa a falar das moléculas, tá? Sim. Aí célula, tem assim, ó, célula, a gente estuda aqui em citologia. As moléculas, bioquímica. Tecidos, histologia. Órgãos, sistema, fisiologia. Organismo, também dentro de fisiologia, zoologia, botânica. População, comunidade, ecossistema, biosfera, ecologia. Evolução, está em todos isso, tudo isso aqui. Ou seja, isso aqui, anota aí e leva a ser. Quando você estiver estudando uma matéria, pergunta, essa matéria, tipo genética está em qual nível? Você, dentro da genética, está estudando célula, um pouco de célula, porque está lá dentro, citologia genética também. Você está estudando o organismo, que é a passagem de material genético, os descendentes. Então, sempre quando você estiver estudando uma dessa matéria, você pode encaixar por aqui. Lembrando que você pode fazer uma linha do tempo aqui e colocar evolução. Porque a evolução está em todos os níveis. Em todos os níveis. Ok, pessoal? Vamos ver quanto tempo tá. 21 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. Pessoal, quero falar para vocês aqui que é uma alegria muito grande estar aqui na internet explicando biologia, que é a minha verdadeira paixão. E não importa o motivo, presta bem atenção, o motivo que você esteja assistindo essa aula, seja por uma prova que você deixou de última hora, né? Seja realmente que você está querendo se organizar para o Enem, se organizar para o vestibular, ou você está na graduação, até em biologia, muitas vezes, poxa, eu quero ver o que é a biologia num sentido amplo. Essa aula serve para ti. Então, não importa o foco que você tenha, não importa o sacrifício que você tem que fazer, você pode buscar o teu sonho, desde que o sacrifício não seja uma coisa muito grave. Então, não importa a dificuldade que você tenha que passar para atingir o seu objetivo. Não desista dele, que no final ele chega. Lembre-se daquela famosa frase que eu acho lindo, que eu levo comigo. A dor é momentânea, mas a honra é eterna. O que eu quero dizer com isso? Para você passar, por exemplo, eu sempre dou exemplo da medicina, que é o curso mais difícil no Brasil. Para passar em medicina, você vai ter dor. A dor é ter que levantar cedo, estudar muito, dormir regularmente, sabe? Manter uma rotina muito, digamos assim, dolorosa durante algum tempo. Porque, convenhamos, estudar de segunda a sexta ou até sábado, manhã e tarde, ou até às vezes noite, não é uma coisa agradável 100%, tu quer às vezes não só estudar, tu quer se divertir. Mas infelizmente, você vai ter que tirar, ou até felizmente, vai ter que tirar um ano inteiro de muito estudo, porque essa dor, ela vai passar. Mas a honra de aprovar no curso do teu sonho, isso não tem preço. Gurizada, um grande beijo, um grande abraço e até mais.